Então, botando para gravar agora é o seguinte. Vamos para a primeira pergunta. Hoje tem muitas perguntas. Primeira pergunta, Leonardo fez aqui. Pode falar sobre os tipos de order block, tipo sell to buy e outros tipos de order block? Então, mano, a primeira coisa que você tem que entender, tá? É que order block significa só uma coisa. Order block só tem um significado, tá bom? Só pode ser uma coisa. Quando você fala order block, você está especificamente falando sobre uma coisa, em específico. Não tem outra parada que se refere ao order block, a não ser isso que eu vou mostrar pra você. Se você entender isso, esquece tipos de order block. Ah, order block de sell to buy, buy to sell. Mano, fervela order block, order block de extremidade, breaker block, que as pessoas misturam, são conceitos diferentes. Mitigation block também é conceito diferente. Propulsion block também é um conceito diferente. Falando de order block em si, order block. Pô, o conceito base do order block. Depois vai ter outras coisas que vai surgir no order block, né? Usando o mesmo conceito do order block. Só que com alguns detalhes. Mas o fator-chave vai ser a mesma coisa. Que é muito simples, mano. Muito, muito, muito simples. Olha só. O order block é nada mais nada menos do que um candle oposto. Tá? Então, a gente chama basicamente de opposing candles, tá ligado? Quando a gente tá numa order flow bearish tá pra baixo aqui, quando a gente tá no order flow bearish, é muito comum a gente ver vários candles de baixo, assim, certo? Isso porque a gente tá nessa run on liquidity aqui, nessa movimentação agressiva acelerada para baixo, correto? O order block ele só vai ser uma coisa, mano. Vai ser um candle que vai ser oposto a isso. Ok? Então, se eu tenho diversos candles de baixo aqui, em algum momento eu vier e fechar um candle para cima, e depois esse candle ele ser rompido para baixo, essa região aqui ela vai ser um order block para baixo, mano. É muito de boa. Isso aqui é um order block, porque esse order flow está de baixa. E a gente vai traçar aqui no corpo desse candle, basicamente. Beleza? E aí a gente sabe que esse aqui vai tender a dar continuidade. Esse aqui é o conceito do order block. Para cima vai ser a mesma coisa. Então você vai estar no order flow de alta. E você vai ter candles aqui para cima, que são os mais comuns. Se você fecha um candle de baixa, depois ele é rompido para cima. Ou isso aqui é um opposing candle. Beleza? E ele tende a segurar isso aqui como nível de suporte. Então, se o preço ele vier aqui depois, para encostar nessa região, enquanto a gente está segurando esse order flow de alta, ele vai respeitar essa região. Provavelmente formar um swing aqui, para poder dar continuidade para cima. Ok? Então é bem simples. E você pode ver isso em diversos time frames. Ó. Então, enquanto o order flow estava de baixo aqui, ó, isso aqui é um order block, segurou esse preço, tá vendo? Olha só, o preço formou swings aqui e começou a cair. Inclusive, isso aqui foi a máxima de uma semana que ele formou aqui. Pra depois a próxima começar a expandir, entendeu? Também tranquilo. Tipo, aqui a gente tá no order flow de alta. A gente rompeu esse candle aqui. Isso aqui é um order block. Rompeu isso aqui. Isso aqui é um order block pra cima. Desde quando a gente tá no order flow direcional. Isso é order block, mano. É bem de boa, é bem simples. E aí, de onde que vem o conceito, tipo, do order block pra gente entrar nele? E por que que eu digo que ele é uma das paradas mais assertivas que a gente pode utilizar? É quando a gente tá utilizando ele para poder reverter. Por quê? O order block, ele é diretamente ligado à liquidez também. Então o mercado ele só pode estar fazendo duas coisas, mano. Ou o mercado ele vai estar procurando sell side liquidity, e aí quando ele está procurando sell side liquidity, que é, por exemplo, ele fazendo essa movimentação de baixa aqui, por que que ele está procurando sell side liquidity? Primeiro, que você vai ter sell side liquidity aqui atrás, e segundo, todo novo swing que você fizer, que vai deixar sell side liquidity, o preço ele vai até lá. Isso aqui caracteriza um order flow de baixa, certo? Quando a gente estiver nessa condição, o que que é comum de acontecer, mano? É comum da gente ter esses candles de alta aqui, segurando o preço para baixo. Eu comentei para você. E isso é o nosso sell program, nosso programa da venda, que ele vai respeitar premium arrays. Então a palavra PG array significa premium discount arrays. Os premium arrays são aqueles PG arrays de resistência, basicamente, que pertencem à venda, entre aspas, né? E eles vão ser respeitados e o preço vai descendo. E acredita que o opposing candles é um desses premium arrays? Então, quais são os opposing candles aqui desse order flow de baixa? São esses candles de alta aqui, que depois que serem rompidos, eles vão atuar como uma região de resistência para o preço. Basicamente oferecendo premium para ele. Para ele ir para onde? Para sell side liquidity. Ok? Então, isso é o nosso sell program. Agora, quando a gente tem um order block bearish,
e ele é rompido para cima, a gente tem o nosso famoso Change State of Delivery. Então não é que é um conceito diferente. É o mesmo conceito. Só que aqui a gente está utilizando ele com outro conceito, com outro motivo. E aí, se a gente tiver aqui, por exemplo, um time frame de 1 hora, e a gente for observar esses order blocks de baixa, você vai reparar, os order blocks de baixa são esses candles de alta aqui, certo? Você pode ver que esses candles de alta aqui, ó, eles deveriam basicamente, ó, segurar esse preço para baixo. Certo? Se a gente está nesse change, se a gente está nesse sell program. O que a gente faz aqui? A gente tem esse swing aqui, como sendo um swing mais extremo, que captura a sell side liquidity aqui. E eventualmente a gente vem e rompe isso aqui para cima. Então aqui em cima esse aqui é um change state of delivery. Aí toda essa região agora de candles de baixo aqui, a gente vai chamar de order block, basicamente. Certo? Então, não é que é outra coisa, outro conceito, mas é porque agora ele inverteu a função. Porque quando esse order block aqui de cima falhou em respeitar para baixo, em segurar esses para baixo, agora no order flow de alta, qual que é a característica dos order blocks? É que os candles de baixa vão segurar o preço na alta, para ele subir. Nossa, ficou bem feio. Mas é basicamente isso. Então, como ele rompeu ali para cima, fez um state of delivery, agora a gente vai inverter e vai começar a olhar para o outro lado. Vai olhar para os candles de baixa segurando o preço para cima. E a última sequência de candles de baixa aqui que fizerem uma captura de sell side liquidity, quando eles forem rompidos para cima, a gente vai chamar isso aqui também de order block. Então não é que é um tipo diferente de order block, é o mesmo order block, é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Só que aqui a gente está utilizando agora essa inversão. Porque em um momento ele estava bearish e a partir de um certo determinado momento ele começou a ficar bullish. E aí isso aqui coloca essa mínima como uma mínima protegida, basicamente. Tá certo? E vai ser isso. Então isso é order block. É só isso aqui é order block. Não existem outros tipos de order block. Ok? Então, se eu tenho, por exemplo, esse candle aqui, ó. Esse aqui é um order block também. Ele foi rompido aqui para cima. Com intensidade, principalmente. Order block. Esse aqui. Order block. Esse daqui também. Porque é um opposing candle. Esses aqui. Order block também. Então não tem mistério, não tem segredo. É só isso. É um order block. Esse é o único tipo de order block que existe. Aí o pessoal vai falar, pô, e breaker block, e propulsion block, e mitigation block. Aí são outros conceitos, cara. Tipo o breaker block. Ele vai ser justamente esse candle de baixa aqui, esses candles de baixa. Opa, perdão, aqui nesse caso de alta, né? Esses dois candles de alta aqui, que formaram essa máxima. Então esse aqui em cima é uma market structure shift. A gente tem esse market structure shift aqui em cima. Esse aqui vira o nosso breaker. É bem simples, mas é outro conceito, né? Porque o order block é isso aqui. E o nosso breaker é o quê? É esse daqui. Que vai segurar para cima. Então é outro conceito. Não é um tipo de order block. É outra parada. Ok? Então basicamente é isso. Mitigation block seria esse aqui de cima. Certo? Ele falhou aqui nessa mínima. Em capturar essa mínima. Você pode puxar isso aqui para frente. E vai ser o quê? Esse último candle de alta aqui, ó. Por quê? Foi ele que formou a máxima. Igual aqui atrás foi esses candles que formaram essa máxima. Beleza, aqui vai ser esse aqui que formou essa máxima. Então já é um conceito mais ligado à estrutura de mercado. A gente não está falando mais da dinâmica de liquidez. Entendeu? Aqui a gente está falando mais de estrutura. É que no SMC fala que o B é o último que andou de baixa depois de uma grande alta. Não, mano. Pode ser, cara, mas... Lá é outra parada. Os caras confundem, né? Supply and demand com order block. Order block sempre foi isso que eu tô explicando para vocês. Desde que o ICT introduziu order block, ele sempre falou desse jeito. Agora, supply and demand aí pode ser. Aí já é outra parada, outros modelos operacionais que as pessoas colocam. Entende? Mas também não deixa de ser, né? Esse último que andou aqui, ele faz parte do order block, certo? Você pode ver, ele até respeitou aqui. Mas isso aqui foi uma SMT que ele colocou aqui embaixo, tá? E aí já é outros conceitos também, né? Essa questão da SMT aqui. Essa mínima ali, depois pegando ali. Enfim. Entendeu? É só isso. Se você entender isso, acabou, mano. Não tem mais o que quebrar a cabeça, não. Não tem que ficar memorizando 10 tipos de order block. Beleza? Então acredito que essa aí tenha sido a resposta da sua dúvida, certo? E o propulsion block, ele é o
o order block que sai do primeiro change state of delivery, certo? É mais comum a gente utilizar isso aqui em tempos gráficos menores. Inclusive aqui tá bem feio. Hoje foi um dia bem chatinho. Não sei se eu vou encontrar um exemplo interessante para poder exemplificar para vocês. Mas basicamente seria, por exemplo, esse aqui, ó. Esse que andou aqui é responsável pelo nosso change state of delivery. Você pode ver que esse próximo order block aqui, ele sai desse primeiro order block. Então esse aqui a gente chama de propulsion block. E aí, normalmente é para pegar trade de continuidade, né? Ele tende a ser uma região bem sensível também, que aí vai servir justamente como um ponto que vai segurar essas mínimas aqui. É bem de boa também, bem simples, é bem isso. Mas aí é o PB que a gente chama, propulsion. Certo? Pegar o PB é bom? É bacana. É uma entrada de quantidadezinha, eu gosto bastante de pegar no propulsion. Eu costumo pegar mais continuidade, então eu gosto de pegar bastante no propulsion. É o bloco que mais respeita? Uai, eu não sei, mano. Eu sei que ele respeita bem. Eu sei que ele é bem interessante, sim. Esse é um que mais respeita, por exemplo, isso aqui é um propulsion da H4, né? Esse papelzinho ali. Beleza, mas é isso, rapaziada. Sobre os order blocks. A gente teve mais pergunta ainda. Deixa eu ver. Vamos responder a pergunta do Davi. Deixa eu ler aqui a pergunta do Davi. Técnica de como identificar o C1. O caba olha o que anda no H1, no H4, às vezes não fica bem claro que foi uma acumulação. Então, mano, o candle 1, ele não precisa ser um candle de acumulação. Porque pensa comigo, o que é um candle de acumulação? Candle de acumulação é esse candle aqui, por exemplo. Que deixa bastante pavio para cima e para baixo, entendeu? Outro candle de acumulação, vamos ver se a gente acha. Esse aqui é um candle de acumulação. Ele não precisa exatamente ser um candle de acumulação. Entendeu? Ele pode ser um candle pequeno. Pode ser um candle pequeno. Mas não precisa ser um candle de acumulação. Tipo esse candle 1 aqui. Ele formou um candle 2 e 3 e 4 aqui. E depois deu continuidade. Esse candle 1 aqui, ele é inválido só porque ele foi um candle de expansão? Negativo. São outros conceitos que a gente vai utilizar para entender isso. Certo? Então não precisa ser um candle de acumulação, primeiramente. Não no conceito básico aí do que é um candle de acumulação. Por exemplo, esse aqui ó, foi um candle 1, 2, 3 também. Pra cima. Só que esse aqui não foi um candle de acumulação. Ele foi um candle de expansão. Olha o pavio pequeno que ele deixou aqui. Mesmo assim ele respeitou. Isso aqui é muito mais sobre você ter a região correta e ter o tempo correto. Então é você alinhar essas duas coisas ao seu favor. E profilings também. SMTs. E aí você vai ter o seu candle 1 e 2. E você não precisa adivinhar qual vai ser o candle 1. Então preste muita atenção nisso. Você não precisa, tipo, mano, saber antecipadamente qual vai ser o candle 1. Você só precisa saber em qual momento do dia e em qual local pode acontecer um candle 1. E aí, conforme for acontecendo os próximos candles e acontecendo lá as reversões, o candle 2, por exemplo, aí você pode chegar e falar, pô, isso aqui tem cara de que está se formando um candle 1. Então você vai lá e opera a partir dali. Então esse candle aqui de baixo, ó. Esse aqui foi um candle 1 bem bacana. Esse candle aqui sim foi de consolidação. Mas por que esse aqui foi interessante? A gente utiliza as nossas outras coisas. Bom, ele estava formando uma SMT com essa mínima aqui. Então esse aqui tem cara de ser um candle 2 bacana. Ele está colocando a High Resistance Security ali embaixo. E a gente tem essa Low Resistance Security aqui. E a gente tem essa Low Resistance Security aqui para a gente buscar. Então esse candle 1 aqui, quando a gente está lá observando ele se formando e tudo mais, a gente fala, pô, se a gente vier e ter um sweep aqui embaixo, pode ser bacana. Mas a gente vai sempre esperar ele fechar. Então, vamos voltar nesse exemplo aqui. Se não me engano, esse exemplo aqui não foi muito bom. Não foi muito clean no time frame. Mas, bora lá. Então, pô, beleza. Estou aqui nos 5 minutos. Eu não sei que tem essa SMT ainda. Mas eu olho aqui para cima e vejo toda essa low resistance security. Beleza? Eu vejo o preço se distanciando dessa mínima. Eu vejo ele começando a dar algum tipo de indício de que ele pode começar a reverter aqui. E aí, eu vou esperar ele começar a colocar esse swing. Então, eu tava no H4, né? Vou botar no 15 minutos aqui. A partir do momento que fechou esse candle aqui, eu vou ficar esperto
Pra quê? Pra ele fazer um sweep na mínima do candle anterior, que foi essa aqui, que foi tudo failure swings, tá vendo? Então aqui a gente estava meio que acumulando, né? Por isso que esse candle aqui, ele formou essa acumulação. Porém, não precisa necessariamente ser assim. Aqui, quando abrir o próximo candle, eu já vou ficar esperto para ele fazer a manipulação aqui embaixo e começar a voltar. E aí, durante essa movimentação, eu vou olhar para esse candle aqui e eu vou falar, pô, isso aqui tá com cara de ser um candle 1. E aí eu vou olhar as outras coisas. Pô, a gente está numa região interessante, a gente está em um horário que isso pode acontecer. Qual o profiling que pode estar se formando? E aí pronto, eu vou ter essa minha resposta sanada. E o que importa não é o price action do candle 1. O que importa é o price action no candle 2 e 3. Como que a gente vai formar essa reversão? Quais níveis-chave que a gente vai deixar? Como que vai ser o nosso Chain State of Delivery? Como que a gente vai formar Fair Value Gap saindo daqui? Então, olha só. Vai abrir esse candle que a gente já sabe que vai ser um candle 2 agora. Olha só como que ele trabalha. Ele vem para colocar a mínima do candle de H4. Lembrando que é tudo sobre Open Low High Close, Open High Low Close. E aí ele vem e coloca essa Smart Money Techniques aqui, essa SMT embaixo. Aonde que eu tenho Chain State of Delivery lá em cima. Eu posso descer o temporário pro M5 aqui, inclusive. Não é porque esse Chain State of Delivery ficou bem grande. Mas a gente vai observar ele se formando. E aí, conforme ele for começando a retrair aqui, tipo aqui, ele já tá com uma cara de candle 2. Automaticamente, se esse candle atual tá com uma carinha de candle 2, esse candle anterior vai ser o candle 1. Aí eu olho o horário em que está se formando. Pô, uma mínima aqui sendo colocada em Nova York, 7h15 da manhã. Eu vou usar o que? O meu For Profiling. Eu vou pegar a abertura diária para poder confluenciar. Vou ver que ele está formando uma possível reversão até o Daily Open. E esse Candle 1 aqui acabou funcionando como Candle 1, basicamente. Esse Candle acabou funcionando como Candle 1. Agora que a eficiência vai ter um caminho livre para ir lá para cima, né? Inclusive tem essa Fair Value Gap aqui que pode respeitar. Inclusive essa Fair Value Gap é muito boa, por quê? Ou ele respeita essa Fair Value Gap e começa a subir, ou então ele rompe essa Fair Value Gap e invalida essa mínima. Certo? Expansão. E expansão, por outro lado, é uma reversão. Então, a gente quer ver ela segurando esse preço, certo? Se a gente colocar, por exemplo, o primeiro discount daqui até aqui, a gente pode querer ver o preço segurando isso nesse discount. Bora acompanhar aqui. Aí fechou esse Candle 2 aqui, tá vendo? Olha só onde ele fechou aqui em cima. E ele fechou fazendo o Change State of Delivery. Dele mesmo. Então o próprio Candle 2 foi o que fez o sweep aqui embaixo. E ele mesmo fechou rompendo o próprio Change State of Delivery. Aqui no fechamento dele, que foi bem aqui em cima. Então isso, cara, valida pra gente um cenário bem clean pra gente poder estar trabalhando nesse Candle 3 aqui. Que tem como característica o quê? Segurar nessa região aqui de equilíbrio, proteger essa mínima. E expandir. Então a característica dele é o quê? Colocar um pavio pequeno e começar a subir. Certo? Vocês sabem disso, eu já expliquei isso pra vocês várias vezes. Inclusive quem faz parte do curso mentoria sabe disso aqui. Deixa eu falar direto. E aí o que ele vai fazer aqui? Ó? Vai vir aqui na região do Change State of Delivery. No Candle 3 já, que abriu aqui, ó. Então aqui eu já tô falando de outras paradas, né? A gente pode esperar o Candle 2 fechar para aí sim depois operar o Candle 3. Aí a gente não vai ter dúvidas de que esse aqui é o Candle 1. Porque a gente já esperou o Candle 2 fechar. Entendeu, Davi? Essa foi a sua dúvida, né? Então, é questão de paciência, é questão de esperar aí tempo, horário, SMT, né? Profiling. Então aqui, cara, esse Candle, ele tem que expandir. E aí, se você me perguntar até onde ele tem que expandir, mano, bota uma projeção aqui, como essa projeção tá bem grande. Colocar no corpo aqui. Você tem a região de 1, a de 2 e 2,5. Você tem essa Low Resistance Liquidity aqui. Você tem essas outras Low Resistance Liquidity. Então esse Candle aqui, esse Candle 3 e o próximo que vai vir um Candle 4, que também pode ser de expansão, eles podem expandir até onde? Até aqui em cima. Bem tranquilo, isso. Esperando justamente fechar aqui esse Candle 2. Aí olha só, o Candle 3 vem colocar a mínima pequena aqui, respeitando esse equilíbrio. No Chain State of Delivery, na Fair Value Gap, que é aquela Fair Value Gap decisiva. E aqui eu estou utilizando o alinhamento de M15 H4, né? E bora ver o que o preço faz. Ele vai chegar lá na região, eu tirei, né? Vamos traçar de novo aqui. Ele vai chegar aqui no ponto, bem próximo. Opa, tá errado aqui. Até aqui, né?
E vai chegar aqui, tá nesse nível. E já é também um que a gente estava esperando, porque a gente tem aqui a projeção, a gente tem o Daily Open. A gente sabe quando a gente está procurando então um profile de reversão em Nova York, a gente busca normalmente até o Daily Open, certo? Então esse aqui foi um exemplo bem clean disso. Então pronto, não precisei adivinhar nem nada. Depois ele que andou 4 continua expandindo. E aí ele ficou nessa loucura aí, e aí ele formou um novo swing point aqui na frente, né? É da continuidade, tá vendo? Então, aí quando a gente tá vendo esse cenário maiorzão assim, a gente tem que levar em consideração o Market Maker Model, né? Onde ficaria a operação oculto? Ué, mano. Se o cara quiser ser mais agressivo, ele pode pegar direto aqui, nesse toque, ou então esperar esse candlezinho aqui fechar aqui, colocar o stop aqui embaixo e botar o take lá. Basicamente assim, ó. O cara faz isso. E aí tem que colocar no 2 para 1. Então o cara faz isso aqui. E pode colocar no 2,5. Beleza? Bem de boa, né? E é exatamente isso. Bem tranquilo, não precisa adivinhar que andou 1. E aqui na frente vai ser a mesma coisa, vai simplesmente repetir isso. Né? Aqui o candle abre às 1 da manhã, que seria esse daqui. Que esse aqui é um candle de acumulação, não é nem um candle de reversão. Então o melhor para você ter um candle 2 é um candle de reversão, que faz a movimentação assim, mas expande e depois expande de volta, entendeu? Nesse caso aqui nem é, ó, de consolidação. Tem como você fractalizar isso também, né? Então, por exemplo, esse candle de M15 que veio aqui e fez esse sweepzinho aqui embaixo, lá no 1 minuto, é outro modelo fractal também, porque o bagulho não chama modelo fractal à toa, né? Vamos colocar aqui. A gente falar no alinhamento do M1 com 15 minutos, você pode checar aqui pelo time frame, o indicadorzinho. Cara, esse indicador é muito top, muito, muito top mesmo. A gente consegue colocar outras paradas, é que eu não tô colocando, tô deixando ele bem clean, porque eu gosto de deixar ele bem clean, mas olha só. O que ele mostra? Ele mostra muita coisa pra gente, ó. Deixa eu colocar aqui as paradas para os senhores verem. Ele mostra aqui o sweep, aonde que tá se formando o candle 2. Mostrou o sweep ali embaixo, ó. Isso aqui também foi um candle 2 e 3 ali. Mostra o equilíbrio, faz a separação, enfim. Aí, ok, aqui a gente abre. Bom, nesse caso, como a gente tem essa favela gap aqui, a gente pode esperar esse candlezinho aqui fechar como candle 2, aqui no M15, fazendo um change state of delivery nele mesmo, pra gente poder começar a operar lá pra cima, né? Então, vamos ver. Aí você não precisa adivinhar nada, ó. Aí ele veio, fez o sweep, colocou essa mínimazinha, tá vendo? Que inclusive é a mínima também de um high time frame, porque abriu 9 da manhã aqui, então pode ser a mínima de 1 hora também, né, nessa favela gap. E aí o que que tem que fazer? Tem que romper esse chain state of delivery aqui pra cima agora, né? Então vamos esperar. Ele tem que romper o próprio chain state of delivery. Olha, não fez isso. Tá, e aqui já é outros 500 que a gente tem que levar em consideração. Não sei se teve SMT ali. Porém, aqui nesse caso, aí já não é mais um Candle 2 Closure, né? Porque ele fechou como uma consolidação. Aí já é um Candle 3 Closure. Onde a gente vai procurar um Change State of Delivery e um Order Block no Candle 3. Então, só esse Candle 3 abriu aqui, ele tem que ser um Candle de expansão. Ele tem que colocar o pavio pequeno. O que ele está fazendo colocando esse pavio pequeno? Ele tem que fazer o Change State of Delivery e o Order Block de continuidade. Aí a gente vai ter esse Candle 3 aqui, que a gente pode entrar nele. Então, ó, aguardando aqui, ele fez todas essas coisas, tá vendo? Tem o sweep, key level, que já é um modelo high time frame, né? Igual a gente viu lá no H4, M15H4, isso aqui já é uma reversão do M15H4. Agora a gente está fractalizando isso pro M1, M15. Aqui, fez essa nova manipulação ali, a gente pode fazer o buy aqui. Eu vou deixar aqui próximo da mínima dele aqui mesmo, né? Que ele não precisa mais voltar ali. E aí o take a gente vai deixar lá
Como a gente está nesse modelo DM1 aqui, vamos buscar aqui algum RR favorável. A gente pode botar 3 para 1, por exemplo. Olha só. Eita, apaguei, né? Onde que está o nosso daily open? Vamos ver aqui. Que é o nosso meio que limite, né? Digamos assim. A gente pode passar um pouquinho, mas é onde a gente quer mirar ali por perto. Tá aqui. Eu vou marcar ele com essa linha aqui. Deixar assim. Vou botar open aqui. Para não pensar em dúvidas. Opa. Aqui. Então ali é mais ou menos onde a gente quer mirar. Tudo bem se mirar um pouco acima. Aqui a gente consegue bater um 2,5, né? Então não precisa ser tão ganancioso e botar um 3, um 2,5. Pronto, tem que a gente tem um novo alinhamento pra gente poder operar lá para cima. Ah, Couto, posso projetar isso? Pode projetar tranquilamente aqui essa região. Você vai ver que o nosso alvo vai estar lá perto do 2,5, do 2 ali da Standard Deviation também. Desse Market Structure Shift aqui do DM1. Confirme. E é isso aí, por si só vai ser um trade também. Entendeu? E aí ele vai. Inclusive, pessoal, a gente pode adicionar, né? Adicionar operações aqui depois. O que seria isso? É a forma de gerenciar, né? Por exemplo, aqui, ó. A gente, pô, eu particularmente ficaria com um certo receio dele começar a descer tudo e voltar a descer muito lá para baixo. Então, quando ele colocar essa rejeição aqui e riscando para baixo, a gente tem que usar um gerenciamento de risco. Vou botar o stop no 0 a 0, entendeu? Por exemplo, marcar possíveis regiões, né? Onde ele pode respeitar, para a gente poder ficar esperto se ele romper aqui para baixo. Tal. Beleza? Então, tipo, ó, já estamos protegidos ali. Se isso aqui, ele voltar aqui, a gente já não perde nada. Também é utilizar todas essas coisas em conjunto, né? Porque aqui ele abriu um novo candle, tá? Então, aí ele deu essa retraída aí. Bora ver, ó. Vou batendo lá. Se a gente fosse um pouco menos ganancioso e colocasse aqui só no Open, teria batido direto, né? Mas não teria passado esse pequeno sufoco aqui. Certo? Ou então a gente poderia ter colocado esse stop um pouco aqui também, né? Que se ele voltar aqui e romper esse fundinho, ele vai chegar lá no pavio de qualquer forma. Mas aí tá. Não precisei adivinhar esse candle 1 aqui. Eu só entendi o horário em que ele vai acontecer, vai estar acontecendo, que já é uma fractalização lá da H4. E esperei esse candle 2 aqui começar a fechar, começar a se formar, mostrar pra gente que tá querendo fechar como candle 2. Então, dessa maneira, eu pegaria essa operação. Mais ou menos o que eu fiz no Nasdaq também outro dia. Hoje foi um price action bem complicadinho. Teve uma operação interessante aqui na parte da tarde. Mas eu não peguei não. Nem gosto muito de ficar olhando no gráfico na parte da tarde. Beleza, pessoal? Então essa aí foi a dúvida do Davi. E aí, vocês conseguiram pegar esse insight aí? Você, da visão, conseguiu entender? Tá respondido? Você pegou uma operação hoje? Peguei, mano. Eu peguei um stop hoje no LSD, inclusive. Cara, e esse stop do LSD é interessante, porque justamente utilizando todas essas coisas de gerenciamento, porque é muito importante, né? Uma estratégia, se um gerenciamento de risco não funciona. Eu peguei uma operação aqui, ó, de continuidade ainda, acreditando nessa reversão aqui, para ele voltar para essas mínimas de low resistance. Peguei uma venda aqui. Aí logo depois ele veio, me estopou. Percebam pelos padrões que eu mando para vocês, inclusive, que os meus stops, eles são curtos. Então o stop que eu tomei hoje foi o único stop da semana. Não, na verdade eu tive outro stop na semana também, foi no Ethereum. Também teve lá no Ethereum. Mas percebam que esses dois stops eles foram valores pequenos. Então na operação que eu perdi hoje aqui no LSD, eu tomei o stop de 156 dólares. 156 dólares, né? Com a comissão ali vai para 186. Então eu perdi 186 dólares hoje. Entendeu? E olha as operações que eu ganho. 500 dólares, 600 dólares, 1.000 dólares, 1.100 dólares.
eu não preciso nem acertar muito. Eu só preciso acertar o suficiente para que essa minha matemática positiva funcione. E como que eu vou fazer isso sem precisar forçar o mercado a buscar riscos de retornos absurdos, a procurar movimentações absurdas? Por meio de estratégias de gerenciamento, por meio de estratégias de parcial, por meio de estratégias de alocação, né? Saber quando que eu tenho que colocar mais, quando que eu tenho que colocar menos, mover o stop, utilizar o break-even, utilizar Soros, tanto regressivo, né, quanto progressivo. Já perdi muita operação porque achava que o C1 tinha que ser uma acumulação. Não precisa ser uma acumulação, especificamente uma acumulação, não. Tá? E a gente nunca falou isso, né? Tipo, eu nunca falei que tem que ser uma acumulação Candle 1. Ele pode ser, mas pode. Mas não é obrigatório. Médio pra trás, não. Só pra frente? É, pra trás não. Tipo, a gente não faz médio pra trás, não, mano. O Soros regressivo é tipo, imagina que eu fui lá e fiz uma operação que eu lucrei $300. Aí eu lucrei $300 nessa operação, beleza? Na primeira operação. Aí eu vou fazer uma segunda operação. Só que eu não vou mais querer arriscar meu capital e não vou querer fazer um Soros progressivo. O que seria fazer um Soros progressivo? Imagina então que eu utilizei $150 para poder ganhar esses $300, entre aspas, né? Ganhar para poder fazer esses $300 aqui, certo? O que seria o Soros progressivo? Eu juntar essas duas coisas aqui, aí eu ia entrar com 450 de risco na minha próxima operação. Esse aqui é um Soros progressivo. Porque eu vou pegar esses 300 aqui, vou juntar com esses 150 e vou usar esses 450 como risco para poder buscar um 2 para 1, que vai me pagar quanto? 900. Então, se eu ganhar isso aqui for positivo, eu vou ganhar 900 aqui. Aí, se eu juntar tudo que eu ganhei no dia, vai ser 300 mais 900, vai dar 1.200. E no fundo, se eu perdesse, eu ia perder só esses 150 aqui do stop. Entendeu? Então, isso aqui é um Soros progressivo. Faz sentido para vocês isso aqui, rapaziada? Ficou bacana a explicação? E agora, o regressivo é quando eu quero ser mais conservador, mais tranquilo. Que aí eu vou fazer o quê? Imagina que eu entrei com esse 150 aqui e aí deu bom. Aí eu vou para minha segunda operação. Em vez de eu utilizar 300 ou utilizar 450, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 450 e vou dividir por 2. Basicamente. Então, esse meus 450 aqui ele vai ser, por exemplo, 200. Aí a minha segunda operação... então eu vou apagar tudo de novo aqui. Esse aqui seria o Soros progressivo. Um regressivo seria basicamente eu fazer o quê? Primeira operação, pô, deu take. Aí eu lucrei $300, certo? E arrisquei 150. 2 para 1 ali. Em vez de eu pegar e juntar esses dois aqui, buscar mais uma, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma regressão disso aqui. Eu vou operar, por exemplo, com 200. Arriscar 200 na próxima operação. Na minha próxima operação, meu risco vai ser de 200. Para buscar 400. E aí, se ela der boa, eu vou ir lucrar 400. Então, esse aqui seria um regressivo, para eu ser mais conservador. Porque se eu perder essa segunda operação, eu vou perder $200 ali e vou continuar com 100 ainda. E não vou perder o stop diário, entendeu? Esse aqui é bacana, pra você ser mais conservador nessa segunda operação. E se eu juntar os dois aqui, no final do dia eu ainda vou ter ganhado 700. Entendeu? Então vai ser basicamente isso. Aí se a gente puxar por exemplo, uma calculadora aí, perceba o quanto que o cara lucra a mais nesse tipo de trade, né? No primeiro, a gente vai fazer o quê? 1.200, né? No progressivo. E no regressivo, 700. Então, nos dois eu vou arriscar 150. Vai ser do meu bolso. Beleza? Se eu perder, eu vou perder 150. Quanto de risco e retorno que isso é em comparação a esses 1.200? Só que a questão é que eu nunca exigi do mercado 11 para 1, 12 para 1. Eu só peguei e fiz 2 vezes 2 para 1.
Só que aumentando a mão. Entendeu? E se eu perder, eu vou perder só esses 150. Então, literalmente, tô fazendo grana do nada, assim, digamos assim. Tô pegando o take e transformando em mais takes. Pegando o dinheiro do lucro e transformando em mais lucros. Entendeu? Então não é médio pra trás. É isso, é essa a maneira de gerenciar. Beleza? Entendeu? E isso é muito interessante. Sem fazer opções binárias, mano. Rapaziada, faz isso lá também. Mas basicamente é isso, rapaziada. Certo? E no stop. Pô, como é que eu reajo ali no stop quando o preço começa a ir pra trás? Pô, diminuir o stop. Pra poder cortar o prejuízo. Cara, se eu vi que a operação ela não tá interessante, ela desconfigurou e tudo mais, mano, eu corto ela ali na hora. Nessa operação de hoje aqui, eu tava assim arriscando mais. Tá? Você pode ver ali que eu tomei um stop de 150, mas eu tava arriscando mais. Eu tava arriscando ali 200 e pouco, 300. Por quê? Eu tinha entrado na venda aqui nesse nível, ó. Aqui nesse nível, aqui em cima. Nessa value gap. Até aqui. E aí o meu stop tava onde? Aqui em cima. Que é o ponto que eu poderia deixar ele. E o alvo tava onde? Ah, 2 para 1. Só que o que aconteceu? Mano, a partir do momento em que ele veio e invalidou isso aqui pra cima, fez esse índice pra cima aqui e fechou aqui em cima, quando ele tava no meio desse candle aqui e esse candle não tava me mostrando que ele ia descer, eu cortei a operação aqui, eu tirei ela. Eu simplesmente fechei essa operação aqui, no meio. Então, em vez de eu perder todos esses 300 aqui, eu perdi 150. Entendeu? Porque ele desconfigurou aqui meu cenário. Então, cara, desconfigurou aqui, eu não tenho que esperar ele no stop. Eu saio direto para poder diminuir o meu stop. E aí, no próximo dia, quando eu for ganhar, eu vou fazer $500, por exemplo, em uma operação. E aí eu vou pagar 4 vezes, 3 vezes esse stop aqui. Em um trade. Então, o gerenciamento de risco é uma coisa muito bacana, muito interessante, que a gente tem que se aprofundar, assim, muito útil. Muito útil, é essencial, né? Se você não tem isso aí, tchau pra você. Vai tomar uma fumada absurda do mercado e vai desistir. Tá, vamos ver quais mais dúvidas que a gente teve. Alisson. Alisson fez a pergunta. Também tenho essa dúvida, mano. O que procurar em cada time e sobre o que é do equilíbrio, até quais times é válido utilizar. É um diário, H4, H1. Mano, cada um vai ter. Cada que é do equilíbrio, de cada time frame vai ter o seu objetivo, mas vai ser pra mesma coisa. Vai ser pra formar swings. Que é do equilíbrio a gente utiliza pra isso. E pra poder medir também a tendência. Então, basicamente, imagina que esse mercado tá muito feio, mano. Meu Deus, que coisa tenebrosa. Vamos ver esse aqui. Cara, cada candle ele vai ter um equilíbrio, né? Basicamente, como é que a gente vai utilizar esse candle equilíbrio? Também para poder medir essa tendência, tá? Porque quando o equilíbrio, por exemplo, o preço está descendo, né? A gente vem tendo candle equilíbrio de baixa. Quando a gente romper esse candle equilíbrio para cima, a gente vai estar invalidando essa baixa. Vai estar invalidando, isso é uma invalidação. E a gente vai poder ter o quê? Candle equilíbrio para cima agora, que vai levar a gente para um price action bullish. Beleza? Então, o candle equilíbrio é uma parada secundária. Por quê? Por que o mercado reverte? Não é por causa do candle equilíbrio. É primeiro por causa de algum fator. Tempo, principalmente. Algum nível de preço, uma SMT. Aí ele reverte. E um efeito disso é a questão do candle equilíbrio, que a gente pode utilizar para medir. Então, enquanto a gente estava descendo aqui, a gente veio deixando o candle equilíbrio bearish. Percebam. E a gente veio respeitando esse candle equilíbrio bearish. Então, formava um swing, formava um candle equilíbrio, começava a cair. Aí eu formava mais candles aqui, vinha no candle equilíbrio, segurava, começava a cair. Formava um candle equilíbrio, segurava e tal, e assim a gente foi indo, certo? Todo momento que ele começou a fazer a movimentação contrária, ele rompeu um candle equilíbrio, por exemplo aqui,
Ele colocou essa pequena retração, ele rompeu esse candle de equilíbrio e começou a subir. Aí eu posso jogar esse próximo candle de equilíbrio aqui. Se ele fosse continuar a subir, o que ele tem que fazer? Ele tem que segurar esse candle de equilíbrio e continuar subindo. É o que ele faz? Não. O que ele faz? Ele cai nesse candle aqui, ele quebra aqui para baixo. E aí, esse candle de equilíbrio agora ele tem que segurar. Próximo candle, vai lá e segura. Vou jogar aqui. E assim a gente vai repetindo. E isso pode indicar reversões pra gente, pode indicar continuidades. Porque é exatamente uma região em que o preço tem que segurar caso ele queira continuar indo naquela direção, entendeu? Então esse que é o básico do candle de equilíbrio, esse que é o essencial do candle de equilíbrio. Aqui embaixo, a mesma coisa. Tava descendo aqui, tem que respeitar esse candle de equilíbrio. Justamente que ele vem e rompe esse equilíbrio para cima. Se eu jogar aqui, se eu quiser ele vir respeitando para cima, ele tem que fazer, tem que colocar um pavio até aqui para poder continuar subindo. Tá? Então esse é o básico do candle de equilíbrio, esse é o jeito primordial de utilizar o equilíbrio. Mas você pode utilizar ele em outros tempos maiores, por exemplo, no diário, para poder validar a questão do seu contexto. Então o contexto ele é muito interessante nisso. O candle de equilíbrio é muito interessante nisso, perdão. Por quê? Ó, eu tenho, por exemplo, esse contexto aqui, bullish. Se eu não me engano, a gente teve SMT aqui. A gente teve SMT fio nesse Fair Value Gap. Certo? Me referindo a esse aqui, que é essezinho aqui, que aqui ele foi preenchido, né? E aí no euro ele não foi preenchido, SMT fio. Aqui a gente tem, então, um bias, por exemplo, para operar para cima. Inclusive na mínima que a gente tem essa outra SMT. Cara, para esse próximo dia aqui, ele vai ser o quê? Um candle 3, certo? Para esse candle 3, eu quero ver ele colocando a mínima dele até essa parte do equilíbrio. Então eu tenho um bias de alta aqui com um nível de invalidação. Se eu descer o time frame aqui, ver ele começando a desrespeitar esse nível, então lá no lower time frame ele começa a romper isso aqui, a desrespeitar, bagunçar essa parada aqui, eu já vou invalidar esse swing aqui. E aí eu vou poder operar para cá. Entendeu? Porque quando ele invalida esse equilíbrio de baixa, ele está me indicando que essa máxima que ela pode ser atingida. Tá bom? Então é assim que a gente utiliza para contexto. Então é assim que utiliza no time frame diário, para dar essas continuidades, ou para reversão. Para reversão, já é outra parada. Na reversão a gente vai pegar no pavio dele aqui, ó, do diário, tá vendo? Para que esse próximo candle aqui, ele coloque a mínima dele até aqui e volte a subir. Tá legal? Aqui, ó, novamente. Pode botar aqui para cima também. Que deixou bastante pavio para baixo, para cima, né? Tá vendo? Então vai ser uma região sensível para o preço. Aqui no pavio. Agora aqui, por exemplo, é esse aqui. Olha só como que ele vem perfeitamente nesse equilíbrio aqui. E isso aqui é para servir como contexto. Se eu descer o tempo gráfico, eu vou ter narrativas aqui que vão me indicar que isso aqui vai subir. Daily Profile, Forward Profiling, SMTs aqui embaixo, enfim. E aí lá no Lower Time Frame também eu vou ter PD Arrays, que vão estar por aqui, que vai jogar essas para cima. Então eu vou focar em PD Arrays daqui para cima lá no Lower Time Frame para poder fazer minha narrativa, entendeu? Então é isso. E agora, nos outros time frames aqui do meio, que a gente utiliza para fazer narrativa, é para formação do swing. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse swing low aqui foi formado 9 da manhã. Aqui o Shao GBP. Vamos focar nele. Como que eu utilizo nesses middle time frames? Bom, para poder pegar um modelo fractal padrão, e isso vai dar narrativa para a gente também. Porque se eu sei, tenho plena certeza de que ele está colocando essa mínima aqui, e essa aqui vai ser a mínima do dia, que não é verdade, né? Porque o candle abriu aqui em cima, beleza? Se não é o caso, eu estou mostrando só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo isso aqui. Porque a mínima do dia realmente foi aqui e a máxima foi aqui, beleza? Mas imaginem comigo que isso aqui fosse a mínima do dia. Nesse cenário. Aí eu vou validar isso aqui por meio desse candle de equilíbrio. Como? Utilizando isso aqui como candle 2. Vou botar esse candle de equilíbrio aqui para frente. E eu vou ver esse candle 3 aqui tendo que segurar bem nessa região. Perfeito? Então aqui eu estou utilizando ele no 4 horas, por exemplo. Mas pode ser no 1 hora também.
com uma ferramenta de narrativa. Então imagina que eu estou utilizando isso aqui com um Daily Profile. Se eu estou utilizando isso aqui com um Daily Profile, é uma ferramenta de narrativa, para ele voltar até aqui no Daily Open, como se isso aqui fosse a mínima do dia, certo? E aí esse candle equilíbrio vai me validar isso. Vai me validar se eu realmente vou começar a subir e ir até lá, ou se ela vai invalidar e eu vou vir para essas mínimas aqui. Principalmente para essa mínima aqui, né? Entendeu? Então é assim que a gente utiliza esse candle equilíbrio. Ele mostra pra gente essa parada, reversões, se ele vai validar ou não, uma possível reversão e tal e tal. Então aqui no time frame eu vou procurar justamente esses motivos para poder comprar. Basicamente foi ele segurando aqui. Então vai abrir aqui esse terceiro candle aqui, ó, que é o que tem que respeitar esse candle equilíbrio. E como eu falei, bom, vai ter PG Arrays aqui que vão favorecer isso. Vamos ver se a gente tem algum PG Array aqui. Deixa eu pegar. Qual é o candle de H4, né? Bom, ele acabou deixando bastante pavio aqui para cima. Mas basicamente eu posso pegar aqui no equilíbrio desse pavio também aqui. Pode ser dos dois, mas como tem muito pavio para cima, né? Pode pegar esse pavio de baixo aqui como candle de reversão também, só do pavio. Se eu descer o time frame, eu vou ver daqui para cima PG Arrays para poder suportar a ideia do preço subir. Beleza? Então quais PG Arrays que a gente tem? Que a gente não tá vendo muitos, né? Tá meio complicado. A gente tem essa favela de gap aqui. Tem essa mínima, que é a mínima que pode sofrer um sweep. Vamos focar na mínima, porque essa favela já foi preenchida. Focar nessa mínima. Focar nesse order block aqui, que é de um temporário maior. Né? Que é do 30 minutos, se eu não me engano. Não, do 15 minutos. 15 minutos aqui. Ok? Porque a gente tá nessa corrida de alta agora. Então esse order block aqui ele pode suportar o preço para cima. E aí automaticamente essa mínima do próximo candle aqui, se for validar esse meu daily profile, se for validar esse meu perfil que eu vou reverter e voltar lá para cima, até lá no 2-day open, onde a gente tem esses fair swings, ele vai segurar nesse equilíbrio. O que seria segurar nesse equilíbrio? Ele vir aqui rapidinho, visitar essas regiões, colocar uma reversão e continuar subindo. Se ele vier aqui, começar a brigar aqui, enrolar e chegar aqui na região do equilíbrio, enrolar e não foi, expandir para baixo até ali, cara, esquece isso. Ele tem que voltar aqui e formar assim. E voltar a subir. E mostrar que está entrando alguma compra aqui. Que está iniciando, reativando o buy program. Beleza? Por aqui. Daqui até aqui. E a gente tem PG Arrays para isso. Então aqui 500 PG Arrays. Tem esses PG Arrays aí. Beleza? Então vamos ver. Inclusive eu posso colocar o candle de H4 aqui. Deixa eu pegar aqui. É só eu utilizar aqui. Ó, o candle de H4. Aqui já é H1, né? Porque eu tô nos 5 minutos. Mas pela M15 é aqui. Ele tá marcando o candle equilíbrio de todo o corpo com pavio, né? Mas os dois aqui acabam tendo que segurar também para ele botar essa mínima e começar a expandir até essas máximas. Então é isso. Você vai ver que ele vai vir aqui, ó. Vai novamente formar esse novo order block para cima aqui. Confirmando essa movimentação para cima. Confirma que ele vai começar a voltar lá para cima. Então a partir daqui, a gente pode já esperar que ele vai ir até lá para cima. Mas, tipo, isso não precisa ser na hora, né? Pode demorar um pouquinho, fazer novas retrações, fazer novos modelos. Mas, eventualmente, ele chega em todas essas máximas aqui, beleza? Então, isso é utilizar esse candle equilíbrio. Beleza? E qualquer time frame é válido. Esses aqui do H4 e do H1 são pra gente validar a narrativa e o do diário pra gente validar o contexto. Meu mano Couto, vou me ausentar pra resolver umas coisas. Fechou, meu querido. Tamo junto. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Vai lá resolver suas paradas. Tamo junto. Legal, então essa aí é a próxima pergunta que a gente tinha para responder. E a última pergunta é: Couto, você usa Premium Discount? Se usa, mostra a melhor forma de usar. Usava quando olhava de outra forma. Outra, essa semana euro subia e GBP caiu. O que fazer quando tivesse a divergência? Melhor não fazer nada. Mano, só o Premium Discount é bem de boa. Premium Discount, ela serve para poder duas coisas. Primeiro, pra gente buscar ali os nossos key levels, nossos PG Arrays. A gente tem os Premium e o Discount Arrays. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem interessante, que é do Market Maker Model.
Quando a gente está em um Market Maker Model, a gente vai utilizar o Premium Discount de todo o Market Maker Model para poder procurar regiões. Então, se eu quero ver um Market Maker by Model, se eu jogar um Premium Discount de todo o Market Maker Model, eu quero ver Discount Arrays formando. Certo? Eu não sei se eu vou achar algum tipo de exemplo aqui. Bom, isso aqui é o Market Maker Cell Model, né? Eu gosto mais de utilizar os do High Time Frame. Só que a gente não tá tendo muito agora, recentemente. Inclusive por isso que eu nem tô operando tanto. O mercado tá meio consolidado, meio chato, né? Sem fazer Market Maker Models. Mas acho que vou ter que pegar do Low Time Frame. Bom, mano, ele vindo até essa mínima aqui é o Market Maker Cell Model. Certo? Aqui no Nasdaq, vamos lá. Ele vindo até aqui é um Market Maker Model. Cell Model. Certo? Ele coloca a reversão aqui e ele tem SMT, que indica essa reversão. Porém, se eu for usar o Premium Discount aqui, eu vou utilizar de que maneira? Eu vou pegar e vou traçar isso aqui tudo, beleza? E aí, quando a partir das Smart Money Reversal aqui em cima, que a gente tem uma SMT que indica isso pra gente, eu vou ver Premium Arrays aqui em cima suportar esse preço para baixo, suportar a expansão desse preço para baixo. Então, isso é bem tranquilo. Eu posso ver aqui até pelo Lower Time Frame mesmo, né, que seria aqui pelo 3 minutos, onde eu tenho esse Market Maker Model. Então, eu vou ver aqui esse Order Block aqui, suportando esse preço para baixo. Eu vou ver esse Breaker Block aqui, suportando esse preço para baixo. Vou ver esse outro Order Block aqui, suportando esse preço para baixo. Tudo acima da região aqui, do equilíbrio na região do Premium. Aqui até a gente tem outras Fairvalue Gaps, né? Que se eu posso estender aqui para frente, eu vou ver que elas vão suportar o preço para baixo justamente aqui, nessa região de Premium. E essa é a lógica, você pode só inverter isso. Então essa é uma das primeiras maneiras que eu utilizo. A outra é quando a gente está pareando ali, fazendo frame de uma movimentação de retração para depois expandir. Cara, eu lembro que eu peguei uma operação de compra aqui embaixo, né? Se eu tivesse segurado essa operação de compra, onde ele tá, né? Tá aí chegando agora. Bizarro. Os índices são assim. Inclusive muita gente perguntou, pô, Couto, que ativo esse aí, o S2000, RTY, bizarro, enfim. É bom esse ativo, faz parte da teoria dos índices, respeito o meu RTY. É utilizar o Premium Discount para poder procurar essa questão da força para fazer a retração, né? Então vamos lá. Eu tive essa movimentação aqui embaixo, é uma movimentação de reversão, nessa mínima aqui. E a gente tem uma SMT aqui embaixo que vai indicar isso para mim, beleza? E aí justamente, se eu quiser chegar, eu posso vir aqui e colocar um Premium Discount aqui. E eu vou ver justamente que ele vai voltar até aqui a região do discount, ó, para poder continuar a subir, certo? Então é bem tranquilo isso. Aqui acabou que o RTY não voltou na região do discount. E por que ele não voltou na região do discount? Justamente que ele estava mais forte, então também é uma ferramenta de ver força relativa do mercado. Olha só como que esse próximo swing dele não voltou até aqui, isso indicava que ele estava mais forte, por isso que eu peguei uma compra nele. Mas como você pode ver, aqui no outro ativo, ele volta até a região do discount. Então eu vou utilizar nesses dois casos, Market Maker Model e aqui expansão, retração, expansão. Tá legal? Então é assim que a gente utiliza o Premium Discount. Não tem muito segredo, é bem de boa mesmo. Só tem essas duas maneiras de você utilizar. Tá legal? Só tem essas duas maneiras. Tem o Premium Discount avançado, mas aí é outra parada que envolve tríade, envolve correlação e vai tomar muito tempo. E a pessoa que perguntou, né, que foi o Bruno, nem utiliza. Então eu não vou mexer com isso. Outra, essa semana o euro subia e o GBP caía. O que fazer quando tiver essa divergência? Como melhor não fazer nada. Então, mano, quando a gente tiver essa divergência, a gente vai olhando na tríade e a gente tem ali dois ativos que são proximamente correlacionados. E, inclusive, essa divergência foi bem louca, né? Você pode ver aqui no diário como que ele fechou bem bullish aqui no EURUSD e bearish aqui no GBPUSD. Bom, quando a gente tem essa divergência muito grande, isso significa que o mercado está meio perturbado por alguma coisa, né? E são momentos em que a gente está tendo um price action um pouco mais complicado. Um price action um pouco mais
mais chato da gente estar trabalhando, beleza? Porque a força relativa dos dois ativos, ela tá muito divergente. Então tem um ativo que está muito mais forte do que o outro. Eles não estão sincronizando, não estão pareando, eles estão indo cada um para um lado, cada um fazendo a sua coisa com forças relativas diferentes. Certas vezes você pode observar e você vai olhar, pô, parece que tá o mesmo cenário aqui no H1, no H4, no 30 minutos, parece que tá a mesma coisa, o mesmo cenário. Só que aí você vai olhar melhor e você vai ver que, cara, tem divergência em cima, divergência embaixo, né? SMT em cima, SMT embaixo, PSP em cima, PSP embaixo. E aí você vai ficar tipo, nossa, mano, loucura. Entendeu? E aí, nesse tipo de cenário, que foi o que tá acontecendo aqui no GPSD dessa semana, é você procurar operar aquele ativo que vai fazer mais sentido com o bias que você tem. Então, por exemplo, se eu tenho um bias bullish para o dólar, aqui está o dólar, o DXY, ele está invertido, ok? Ele normalmente é assim. Aqui eu inverti ele de novo e troquei as cores. Por quê? Para ficar mais fácil, poder ficar mais tranquilo essa visualização aqui que a gente vai fazendo live. E fazendo vídeo também, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um bias bullish para o dólar, o que aconteceria, né? Como ele é invertido, se eu tenho um bias bullish, significa que os outros ativos aqui vão cair, certo? Então eu vou até, cara, tirar essa inversão aqui, vou deixar normal, pra não dar, pra gente não confundir a cabeça, né? Beleza, aqui. Tá normal, não tá invertido agora, tá? Do jeito que é, padrão, quando você abre o seu DXY ele vai estar assim, ao contrário do USD. Então se eu tenho um bias de alta aqui pro DXY, por exemplo, a semana, eu vou usar o ativo que está mais condizente com isso. Ou seja, que vai estar mais fraco. Por quê? Se o DXY aqui sobe, esses dois ativos aqui tendem a cair. Então eu vou utilizar aquele que estiver mais fraco. Que estiver caindo com mais facilidade. Então eu vou usar qual? O GBPUSD. O GIU. Que está mais fraco na força relativa dele. Agora, se eu quero ver um bias bearish, aí eu vou utilizar o que está mais forte. Que nesse caso seria o quê? O USD. O EU. Estaria mais forte aqui com a força relativa bullish. Então seria basicamente isso. E essa semana aqui, ela foi uma semana de consolidação. Então ela foi uma semana bem complicada, tá? Porque, inclusive, se você vier aqui no profile semanal, né? Aqui na semana, você pode ver que ela é um inside candle, né? Ela é um inside candle em todos os três candles. A gente já tratou sobre isso aqui antes. E normalmente inside candles, eles indicam coisas, dão sinais, mostram que o mercado vai fazer alguma coisa e tal. E basicamente a gente teve esse inside candle dos três ativos aqui. Beleza? E aí esses inside candles, eles são mais consolidados. Eles são realmente esse price action lateral, travado, de baixa qualidade. Então foi mais sobre a questão também de como a semana estava se formando aqui nesse inside candle. E como que a gente poderia prever isso? Bom, não teria como prever exatamente, mas por a gente estar no último trimestre do ano e tudo mais, a gente poderia até acreditar que esse price action estaria um pouco mais complicado. Pelo jeito que fechou essa última semana e a gente não interagiu em momento nenhum com a máxima, com a mínima da semana anterior. Todas essas coisas poderiam indicar pra gente um inside candle. Porém, infelizmente, né? Muita gente acabou perdendo, cara, grana aqui ou pegando oportunidades que não faziam sentido por causa da consolidação, por causa do price action lateral. E aí é que entra muito FOMO, né? Tipo, pô, um tá indo pra lá, outro tá indo pra cá, eu preciso comprar, eu preciso vender, senão eu vou perder a operação, se eu vou perder a oportunidade, senão eu vou perder o bias. Será que não tá fazendo sentido? Será que eu tô analisando errado? Quando no fundo não é nada disso, você só precisa dar um passo para trás e deixar o ativo fazer o que tem que fazer. E depois, quando eles sincronizarem e tudo mais, tiver um frame melhor para trabalhar no diário ou semanal, aí sim você volta a operar os ativos. Tá? Então, basicamente é assim que a gente pode abordar esse tipo de semana, esse tipo de coisa, beleza? Normalmente, sem fazer nada. Beleza? Então, acho que todas as duas respondidas aí, né? Eu vou deixar essa live aqui gravada no YouTube também, beleza? Então, eu vou fazer essa boa aí pro pessoal. E como eu respondi muita coisa, eu vou deixar essa live gravada no YouTube também. Perfeito? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí esse
conteúdo. E semana que vem tamo aí. Obrigado pelas perguntas aí, pela participação de todos. Pedro, Léo, Neto, Davi e o outro Pedro. Por terem ficado até o final. Um grande abraço pra vocês, gente. Eu vou estar finalizando por aqui já. Hoje